Gênesis, capítulo 31. Então ouvi as palavras do filho de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele fez toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antigamente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém Deus, o meu pai, tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. Eu disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levante agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. E eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levante-te agora, sai-te dessa terra e torna-te à tua terra de parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança da nossa casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo que Deus te mandou. Então levantou-se Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os seus camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara de Padarã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levou-se e passou o rio, e dirigiu-se à montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disseram-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales mal de Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, portanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo, e porventura não me arrebataria as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, este não viva. Conhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado.
Então entrou Labão à tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tem perseguido? E havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca as abortaram, e eu nunca comi os carneiros do teu rebanho. Não trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu às minhas aflições e ao meu trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas, e estes filhos são meus, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a estes filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntais pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Então chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso lhe chamo de Galeede. E Mispá, portanto, disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivemos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenda que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis que aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo amor do seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.